Boa noite, mais uma madrugada com Deus. Estive ausente dos meus vídeos por alguns dias, porque meu celular teve problemas. Enfim, estou gravando do celular do meu esposo, do meu marido, fazendo esse vídeo para falar mais um pouco sobre a palavra de Deus, do que a gente entende todos os dias, do que a gente busca todos os dias para as nossas vidas, o que eu busco para a minha vida todos os dias. Enfim, na minha vida, todo ser humano, ele já pecou um dia, já cometeu grandes erros. Mas para Deus, o que Ele quer de fato e de verdade é o seu arrependimento. Que você se arrependa de tudo que você já fez. Eu nunca fui assim, uma pessoa de andar fazendo maldade com os outros, nem andar julgando a ninguém. Mas muitas pessoas, às vezes por vingança ou não sei o que, acham que tem o direito de andar julgando os outros, dizendo o que não é verdade, o que acontece, o que não acontece, e deixando a entender, porque Satanás é assim, Satanás ele trabalha com a dúvida. Ele usa alguém que está com o coração cheio para colocar a dúvida dentro de você, para te condenar, porque Satanás ele não tem o poder de condenar ninguém, porque ele já está julgado ao lago de fogo e ao inferno. Então, o que ele faz? Ele usa as pessoas de alguma forma, porque ele vive ao nosso derredor diariamente. Satanás ele não cansa, porque ele é um espírito e ele vive ao nosso derredor. Então ele usa aquelas pessoas mais fracas para poder ficar jogando as setas dele, né? Ficar acusando as pessoas, digamos assim. Mas Deus é tão misericordioso que na sua palavra, na Bíblia, diz que a partir do momento que nós nos arrependemos de nossos atos, naquele mesmo instante o nosso passado é apagado. E você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando você aceita Cristo de fato, de verdade, como o único na sua vida. Então, deixa eu dizer assim, Satanás ele vive jogando setas direto, né? Tentando atingir as pessoas. Mas assim, eu não me preocupo muito assim com o que dizem, com as setas que são jogadas, porque eu vivo para Deus hoje. Não me incomodo com a vida de ninguém, não vivo atrás de saber da vida de ninguém, não me interessa saber o passado de ninguém, nem o presente. E de forma alguma me interessa saber. Eu vivo a minha vida. A minha vida é cuidar da minha casa, cuidar de meus filhos, que eu sempre fiz isso e fui bem. Mas assim, Satanás ele insiste em colocar coisas, colocar insinuações, dizer coisas que não são verdades,
mentiras, porque ele é o pai da mentira, né? Ele vive mentindo e fazendo com que as pessoas mintam, né? Eu fico pensando, mas enfim, vamos deixar isso para lá. Eu estive afastada alguns dias do meu canal, não gravei vídeo porque meu celular queimou, né? Eu estou sem celular nesse momento, né? Estou aguardando, já foi feito o pedido, mas até o momento não chegou, né? Mas, enfim, vamos ao que interessa. Hoje, na palavra que eu estava lendo sobre Moisés, né? Quando Moisés saiu do Egito com aquela multidão de gente, aquela multidão de pessoas, e todos foram libertos do cativeiro do Egito, logo após a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, né? Inclusive o filho de Faraó estava nesse meio, né? Porque Faraó não queria libertar o povo hebreu do seu cativeiro. Então Deus teve que usar de mão forte, de mão poderosa, para abater, para poder chegar, alcançar o coração de Faraó, para que ele amolecesse o seu coração. Então, de várias formas, Deus tentou fazer com que Faraó libertasse o povo. Mas, na sua última vez, Faraó, de forma alguma, entrou em acordo com Moisés, né, que era o libertador, o grande libertador. E assim Moisés, com a morte dos primogênitos, Moisés conseguiu, né, fazer com que o povo saísse do Egito. Só que Faraó, levado pela sua esposa, pelos conselhos da sua esposa, ele juntou uma tropa, né, de guardas e saiu atrás desse povo para matar, aniquilar todo o povo hebreu. Só que quando chegaram na beira do rio, Deus poderia ter levado eles por outro caminho, onde era mais fácil deles chegarem do outro lado. Mas Deus queria mostrar a sua grandeza diante de todos, o poder que ele tem. Então, Deus levou eles pelo caminho do Mar Vermelho. Chegando lá, todos ficaram aflitos, nervosos e, no caso, queriam voltar novamente para o Egito, se entregar para Faraó e voltar a ser escravo novamente. E Moisés, na sua infinita sabedoria, clamou a Deus. E Deus disse: por que clamas a mim, Moisés? Pega teu cajado e fere as águas com teu cajado. Aí, rapidamente, Moisés pegou seu cajado e feriu as águas, né? Tocou as águas. Foi quando o mar se abriu. Quando o mar se abriu, todos eram mais de 1 milhão de pessoas passando pelo mar a pés enxutos. E quando passou a última pessoa hebreu conseguiu atravessar o mar, que os soldados de Faraó conseguiram chegar até lá, Deus fechou o mar, né? Moisés tocou as águas novamente e Deus assim fechou o mar. E com isso, os soldados de Faraó foram todos mortos, afogados.
foram afogados. Seus cavaleiros, cavalos, carroças, todos se perderam no mar. Então o povo pôde comemorar do outro lado, né? Fizeram uma grande festa para Deus, comemorando, agradecendo e louvando a Deus por ter livrado ele, pelo livramento que eles tiveram. Moisés ficou muito triste porque Moisés não queria a morte de ninguém. Moisés queria que, principalmente dos cavaleiros de Faraó, porque Moisés tinha feito parte da família real, né? Ele era o príncipe do Egito. Mas Deus havia escolhido ele para ser o libertador dessas pessoas. E Moisés conseguiu levar essas pessoas, sendo que nenhum dia Deus deixou faltar nada para essas pessoas. Mas as pessoas começaram a murmurar, começaram a reclamar, porque estavam no deserto, que era muito calor, e tinha aquela fumaça, né, que durante o dia ia à frente deles, né, aquela cortina de fumaça que durante o dia ia à frente deles, guiando eles. E à noite, aquele fogo, aquela cortina de fogo ia guiando eles também. E o povo começa a murmurar. Porque lá no Egito nós comíamos nabos, batatas, doce, comíamos... eles achavam que lá no Egito era melhor do que ter sido liberto. Começaram a murmurar. Com isso, Deus foi se indignando com eles. E Deus, ao invés de uma caminhada que era para ser de 14 dias, se tornou 40 anos nessa caminhada pelo deserto. 40 anos andando no deserto, de um lado para outro. Com isso, o povo sempre reclamando, sempre dizendo por que tinham tirado eles de lá, por que tinham levado eles para lá, para morrer no deserto, porque eles estavam bem no Egito e tudo. Sendo que eles não haviam esquecido que lá atrás eles haviam reclamando que eram escravos. Eles esqueceram completamente que eram escravos. Mas Deus não deixou faltar nenhum dia. Nem deixou faltar chinela, nem roupa, nada. Ninguém ficava doente, né? As mulheres tinham seus filhos de parto normal e todos os bebês nasciam todos bem. Naquela época não existia médico, nem enfermeiro, era lá mesmo, as mulheres mesmo é que faziam os partos e lá mesmo curavam elas com ervas, essas coisas assim. Então, Moisés já estava se sentindo assim muito sufocado com aquelas reclamações, com aquele povo todo. Sendo que um dia Deus chama Moisés para subir na montanha e Moisés sobe até a montanha e fica lá durante 40 dias e 40 noites. Aí o que o povo fez? O povo pegou, juntaram todo o ouro que tinham, tudo, e fizeram um bezerro de ouro para adorar, que esse bezerro de ouro é que ia à frente deles, que ia guiar eles e que ia levá-los até a terra prometida, a terra que manava leite e mel. E aí Deus avisou a Moisés que isso estava acontecendo e que ele teria que voltar.
Aí, no capítulo 32 de Êxodo, tem assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai as pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-me. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Ou seja, o povo estava confundindo tudo, né? Achavam que aquele bezerro, a partir daquele momento, quem ia ajudar eles, salvar eles, e que esse bezerro é que tinha tirado eles da terra do Egito. Eles esqueceram totalmente que quem tirou eles da terra do Egito, lá do cativeiro de Faraó, foi Deus, através de sua mão forte. E Deus, com aquilo, Deus ficou muito furioso, porque o povo havia deixado de adorá-lo, de louvá-lo, de buscá-lo. Porque Deus, ele quer adoração só para ele, único e exclusivo para ele. Deus não quer dividir a sua adoração nem a sua glória com ninguém. Deus, ele quer que nós todos nos arrependamos dos nossos pecados e que a gente passe a adorar somente a ele. Então, Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe. E disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse ao Senhor: por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou para matá-los no monte e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhe disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei à vossa semente toda essa terra, de que tenho dito, para que a possua por herança eternamente. Ou seja, Moisés, Deus se acendeu, né, de raiva, de furor. Mas Moisés, na sua humildade, foi lá e pediu: Senhor, por favor, ainda foi lá falar pelo povo, pedir para Deus, para que Deus não acendesse o seu furor contra
as pessoas, né, que haviam feito o bezerro de ouro, que haviam pecado contra Deus. E pediu por eles, pediu para que Deus não os castigasse, que Deus os perdoasse. E aí Moisés desceu da montanha com as 2 tábuas que vinham as leis. E quando Moisés chegou embaixo, Moisés jogou as 2 tábuas ao pé do monte, que quebraram. E foi lá no meio do povo, né? Foi lá e estava o povo comemorando, bebendo e fazendo tudo o que eles queriam diante desse bezerro de ouro. E diz assim: e vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha para mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um dos seus irmãos, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Portanto, Moisés tinha dito: consagrai hoje a vossa mão ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão. E isto para ele vos dá hoje a benção. Ou seja, Deus, ele mandou que aquelas pessoas iníquas fossem aniquiladas do meio do povo. Porque, com um exemplo, onde há muita gente, sempre há um que é mais influente do que os outros, que influencia os outros. Então, naquele meio lá, existiam pessoas que influenciaram as pessoas a tirar os seus ouros e fazer o bezerro de ouro, porque eles achavam que Moisés havia morrido no monte, que Moisés não ia mais voltar. Mas o Senhor ficou muito triste com a situação, se desagradou e deu ordens a Moisés. Porque antigamente, na época de Moisés, as leis eram muito duras. Não é como hoje, que não tem leis em lugar nenhum, nem com ninguém. Mas aquelas pessoas foram aniquiladas, como se diz assim, um tomate podre no meio de muitos pode arruinar os outros novamente. Então, tira-se aquele tomate podre do meio dos outros e conserva-se os que estão bons, né? Os que estão bons. Para Deus, nada disso foi agradável aos olhos dele. Deus se entristece muito quando alguém o desobedece, quando alguém peca, quando alguém sai da sua presença, não busca sua face. Então, assim, Moisés intercede pelo povo. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Ou seja, o pecado, ele traz a morte. E com isso, o nome
do ser humano, Deus o risca do livro da vida. Não seguirá mais os caminhos de Deus, porque a partir do momento que você peca, que você continua a pecar, que você continua nos maus caminhos, que você deixa de seguir a Deus, você está pecando. Então, assim, às vezes não, todos os vídeos que eu faço, eu digo: arrependa-se dos seus pecados, porque se você não se arrepender todos os dias do seu pecado, corre o risco de nós morrermos em pecado. E se morrermos em pecado, não é bom, não vai ser bom para a nossa alma, porque essa carne aqui, ela vai ser sepultada na terra e a terra vai consumir e vai virar pó. Mas a alma e o espírito, eles vão para Deus, se você se arrepender. E Deus diz mais: se arrependa e não peques mais. Porque a partir do momento que você se arrepende, Deus, ele te perdoa. O Espírito Santo, ele te perdoa. A partir do momento que você busca o perdão de Deus, que você se prostra diante de Deus, busca a sua face, busca o seu perdão, ele te perdoa dos teus pecados. E tudo aquilo, todas as práticas que você fez no passado, são todos perdoados. O que passa a contar é dali para frente. Muita gente diz assim: ah, não, hoje eu não vou me arrepender, eu não vou. Deixa para amanhã, deixa para depois. Mas e aí, se você não tiver tempo? Esse depois, você não tiver tempo para se arrepender? De repente acontece algo rapidamente e você não tem tempo de falar, de pedir perdão a Deus. Me perdoa, Senhor, pelos meus pecados, por tudo que eu pratiquei, pelas minhas práticas. Então é por isso que todos os dias você tem que se arrepender, buscar a face de Deus, buscar o perdão de Deus, para que Deus venha te perdoar. Mas tem que ser com um coração sincero, um coração contrito, um coração voltado para Deus. Porque nós estamos aqui de passagem nessa terra. Aqui não é nossa morada fixa. Nós não fomos feitos para irmos para o inferno. Deus não nos fez para irmos para o inferno. Deus nos fez para nós sermos propriedade dele. Nós somos propriedade dele. E Deus tem ciúmes da gente. Deus, ele busca todos os dias a nos levar por um caminho onde ele está. O Espírito Santo é quem convence a todos. Não sou eu, não é pastor, não é ninguém. Quem convence o ser humano do arrependimento dos seus pecados é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence. Então, temos que buscar todos os dias a face de Deus, buscar o perdão de Deus, né, e pedir para Ele nos lavar no seu sangue, para que sejamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E nós não devemos mais praticar os pecados de antes e tentar viver uma vida plena com Deus, uma vida digna com Deus, uma vida de libertação com Deus, porque só assim nós vamos ser realmente perdoados do nosso pecado. Não é aquela coisa de dizer, quando morrer vai ser perdoado, quando morrer vai ser liberto. Não, você tem que se arrepender agora, você tem que buscar a Deus agora, se libertar agora, enquanto você pode, porque os mortos não podem falar. Como é que uma pessoa morta vai poder pedir perdão a Deus? Vai poder se arrepender dos seus pecados? Na palavra diz isso. Como é que os mortos vão
pedir perdão a Deus se estes não podem falar? Como é que louvarão a Deus se estes não podem falar? Jesus Cristo é que salva, Jesus Cristo é que liberta, é que cura. E nós temos que aceitá-lo como o nosso único, verdadeiro, suficiente Senhor na nossa vida. Para que possamos alcançar a glória de Deus, possamos morar na cidade que Deus está preparando para nós. E que possamos ter paz nas nossas vidas, todos os dias. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Muitas vezes eu sou muito dura nas minhas mensagens, mas é o meu jeito mesmo, é o meu jeito de ser, eu sou assim. Oro todo dia a Deus para que eu mude, né? Para que eu consiga mudar, para que eu fale brandamente, né, a todos. E assim, quando eu estou gravando esse vídeo hoje para o meu canal, né, quero agradecer a todos de já, os que assistiram, os que gostarem. A palavra foi essa, foi a palavra que Deus me deu hoje. Hoje eu passei o dia lendo a Bíblia e cheguei nessa mensagem, né, de Moisés, que às vezes, muitas vezes você é tirado do cativeiro, mas você fica reclamando, blasfemando, fica dizendo coisas que você não deveria falar. Eu sei que às vezes eu sou muito dura, mas assim, eu busco todo dia um entendimento de Deus para que eu possa me expressar, para que eu venha entender o que Deus quer falar comigo. E dizer mais uma vez, o diabo ele está aí, Satanás está aí, ele está solto, né? Está solto e ele está ao derredor de todos aqueles que acham que podem mais do que Deus, que sabem mais do que Deus, que querem ser mais do que Deus. E ele está aí soltando flecha, usando essas pessoas. Mas eu creio em nome de Jesus que Deus ele vai perdoar todos esses. Que Deus trará o perdão, a misericórdia dele, porque nesses últimos dias nós estamos vivendo pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus. Deus nos tem colocado sobre as nossas vidas a sua misericórdia, porque esse mundo ele já é do maligno. Então, Jesus está voltando. Jesus está voltando todos os dias, eu repito isso e digo, Jesus está voltando. E quando ele voltar, ele vai levar a sua igreja, a sua noiva, que é a igreja arrependida. Quero dizer também assim, que eu não guardo mágoa de ninguém, não guardo ódio de ninguém, nem tenho raiva de ninguém. É como eu falei no começo. A minha vida, eu vivo, hoje eu vivo a minha vida para minha casa, para minha família, né? Sem buscar interesses de ninguém, nem querer saber da vida de ninguém. Se algumas pessoas falam coisas da minha vida, é porque não sabem realmente como é a minha vida, o meu estilo de vida, né? Então são pessoas que acusam, que são usadas pelo inimigo, por Satanás, para acusar as pessoas. Mas eu quero dizer que em nome de Jesus Cristo, Deus tenha compaixão, que Deus perdoe todas essas pessoas, que Deus tenha misericórdia e busque se arrepender dos seus pecados, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando. E quando ele voltar, é para buscar a sua igreja, a sua noiva, né? Que é a igreja dele.
Então vamos procurar a usar o nosso tempo, que já é muito pouco. Eu falo de mim. Meu tempo é muito pouco, porque sou dona de casa, sou mãe, sou avó, né? Sou tia, sou irmã, sou cunhada, né? Trabalho e assim, então eu procuro usar o meu tempo o máximo possível para mim poder estar estudando a Bíblia e estar estudando no meu curso de teologia que eu estou fazendo agora, que eu vi que havia uma necessidade de eu fazer um curso de teologia. Já fiz um de administração de empresas e agora estou fazendo de teologia. Então, estou buscando conhecimento a cada dia para poder ter mais conhecimento da palavra de Deus, buscando mais e mais. Então, aqui fica meu agradecimento, agradeço a todos e que o Senhor Jesus venha sobre a vida de cada um, a vida de cada pessoa e busque por esse Jesus todos os dias, busque por Ele, busque pela paz dEle, pela luz dEle, pela salvação dEle, porque Ele é o único, Ele é a ponte que nos liga a Deus. Somente através do Senhor Jesus Cristo é que poderemos chegar a Deus. Então, assim, eu quero dizer que nada e nem ninguém vai conseguir me tirar do meu foco, do foco que eu busco, que é Jesus Cristo, todos os dias, que é o Espírito Santo. Então fica aqui meu agradecimento, obrigado por todos, obrigado de todo o meu coração, que o Senhor Jesus venha abençoar a todos, venha que a luz e o brilho do Senhor Jesus venha resplandecer sobre a vida de cada um que ouvir e assistir esse vídeo. Obrigado, fiquem na paz de Deus e amém.